sou a professora doutora Lígia Matias, sou formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado nessa mesma faculdade, e sou professora titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O assunto é avaliação pré-anestésica, e nessa aula nós iremos abordar os itens da avaliação pré-anestésica, quais sejam o uso de medicamentos e fitoterápicos, antecedentes de reação alérgica a fármacos, atopia e reação aos derivados do látex, antecedentes anestésicos cirúrgicos e o exame físico. Então, com relação ao uso de medicamentos e fitoterápicos, existem vários medicamentos que merecem a nossa atenção. Entre eles, eu vou citar alguns, como, por exemplo, os antiarrítmicos, os digitálicos e as estatinas, que devem ser mantidos até o dia da cirurgia. Os beta-bloqueadores, idem, devem ser mantidos até o dia da cirurgia. Mas pacientes em uso crônico, nós devemos dar uma atenção maior, porque eles têm uma chance de redução da pressão arterial e da frequência cardíaca e também de acidente vascular encefálico. E antihipertensivos. Antihipertensivos também devem ser mantidos até o dia da cirurgia, e aí a exceção seria, ou pode ser, o uso de inibidores da ECA e bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, em que a suspensão é discutida e pode ocorrer 12 a 24 horas antes de cirurgias nos casos de procedimentos cirúrgicos de grande porte, com previsão de sangramento ou condição clínica de perigo de instabilidade cardiovascular. Antiepiléticos, antipsicóticos, benzodiazepínicos e antiparkinsonianos devem ser mantidos até o dia da cirurgia. Antidepressivos devem ser mantidos também até o dia da cirurgia. Atenção, inibidores da MAO, eles antigamente eram suspensos até 21 dias antes da cirurgia, hoje se preconiza a manutenção até o procedimento sob anestesia e devendo-se evitar o uso de meperidina e vasopressores de ação indireta. Deve-se, sempre que possível, tentar trocar o inibidor da MAO irreversível por reversível e, no caso do lítio, suspender 72 horas antes. Anticoagulantes, capítulo à parte no uso de medicamentos e fitoterápicos. O que é importante nesse item anticoagulantes? É o intervalo de tempo entre a administração do fármaco e a possibilidade de um bloqueio do neuroeixo, principalmente neuroeixo, mas também bloqueios periféricos. Então, vocês podem ver aqui uma lista que vai desde a heparina não fracionada até a ticlopidina, e vocês podem ver que no caso da heparina não fracionada, o tempo ou o intervalo é de 4 horas no mínimo para a realização do bloqueio, enquanto com a ticlopidina de 10 a 14 dias. Então, é muito variável esse tempo e a gente tem que se cuidar, então, de verificar qual é o anticoagulante e ou olhar nessa tabela que eu acabei de mostrar aos senhores, ou simplesmente procurar na literatura quando nós estivermos no ambulatório de pré-anestésico com o paciente fazendo uso de anticoagulante. Antiagregante plaquetário, ou antiagregantes plaquetários. É um item de extrema importância, uma vez que a população de pacientes com estente coronariano é cada vez maior no mundo atual. Esses pacientes têm o estente e devem ser ou têm que ser submetidos a outras cirurgias, que não são cirurgias cardíacas ou vasculares, muitas vezes. Então, existem recomendações internacionais sobre o assunto. E o que é que as recomendações dizem? Primeiro, que se deve manter o clopidogrel e aspirina até o chamado intervalo ótimo. O que é o intervalo ótimo? 12 meses após a colocação do estente. Se até 6 semanas após colocação do estente, o paciente tiver que ser submetido a um procedimento cirúrgico eletivo, a recomendação é adiar. Se o procedimento for de urgência ou emergência, é manter o clopidogrel e aspirina no pré-operatório e suspender única e exclusivamente se o risco de sangramento for maior do que o risco de trombose. Ainda no caso dos pacientes com estente coronariano eluídos com droga. Se a cirurgia que tiver que ocorrer for entre 6 semanas e 365 dias após a colocação do estente, o que se propõe? Se o procedimento for eletivo, o risco de adiar o procedimento é maior que o risco de trombose, a cirurgia deve ser realizada após 180 dias. Se o risco de adiar é menor que o risco de trombose, deve-se aguardar 1 ano. Com relação aos pacientes que estão com estente coronariano de metal, a recomendação é manter o clopidogrel e aspirina até o intervalo ótimo também, só que o intervalo ótimo, no caso, é 30 dias após a colocação do estente.
Ainda, se esse paciente tiver que ser submetido à cirurgia entre 30 dias e 6 semanas após a colocação de stent e o procedimento for eletivo, a conduta é adiar. Se o procedimento for de urgência ou emergência, manter o clopidogrel e aspirina no pré-operatório e suspender somente se o risco de sangramento for maior que o risco de trombose. Hipoglicemiantes. A literatura é absolutamente controversa no quesito hipoglicemiantes ou uso de hipoglicemiantes em pacientes com diabetes mellitus. Existe um consenso e revisão sistemática da Sociedade de Anestesia Ambulatorial Americana que propõe o quê? A suspensão dos hipoglicemiantes no dia da cirurgia até alimentação normal. Por outro lado, as recomendações do National Health Service propõem o quê? Que os hipoglicemiantes devem ser mantidos até a véspera da cirurgia e suspensos ou não no dia do procedimento. E ainda, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes dizem o quê? Que os hipoglicemiantes devem ser suspensos 48 a 72 horas antes do procedimento sob anestesia. O que confirma o que eu falei inicialmente, que não existe consenso na literatura. Com relação ao uso da metformina, aí sim, a Sociedade Americana propõe que para pacientes com disfunção renal e ou que serão submetidos a exame com contraste por via venosa, a suspensão deve ser 24 a 48 horas antes. Por outro lado, o National Health Service propõe o quê? Que ela seja mantida até o dia da cirurgia e, se o procedimento incluir administração de contraste, aí só reintroduz após 48 horas. Então, de novo, não existe um consenso com relação ao uso da metformina. E com relação à administração de insulina, aí sim, o que se vê é que a literatura, até décadas atrás, propunha um controle agressivo da glicemia no pré-operatório com administrações seriadas de insulina para manter a glicemia baixa. Isso chegou a um ponto em que se viu, não alguns, mas muitos casos de hipoglicemia grave no intraoperatório, que podendo levar e que levaram, na verdade, a quadros de parada cardiorrespiratória ou lesão cerebral irreversível. Com isso, houve uma mudança nos grupos que estudavam e estudam os pacientes com diabetes no período intraoperatório e se definiu atualmente que os valores desejados de glicemia no período pré-operatório devem ser definidos antes. E aí sim, monitorar esses níveis sanguíneos de glicose e ajustar a terapia de insulina até alcançar essa meta. Qual é a meta? 140, 180, 160? Certamente não é os 110, 120 que antigamente se preconizava, mas ainda não existe e não deve mesmo existir um valor padrão para todos os pacientes, para todas as cirurgias. Fitoterápicos. Alguns fitoterápicos merecem a nossa atenção. O alho, porque inibe a agregação plaquetária e estimula a fibrinólise. O ginseng, porque aumenta o TP e TTPA em estudos em animais e pode inibir o efeito anticoagulante da varfarina. E o ginkgo biloba, porque inibe o fator de ativação plaquetária e pode ter efeito sobre a coagulação, principalmente em pacientes recebendo medicação anticoagulante. Ou seja, esses 3 fitoterápicos podem ter uma ação sobre a coagulação do paciente. E o que é importante no uso deles é o intervalo de tempo para os efeitos cessarem após a descontinuação do seu uso. Com relação ao ginseng, 24 horas, com relação ao ginkgo biloba, 36 horas, com relação ao alho, 7 dias. Outro item que nunca deve ser esquecido na avaliação pré-anestésica é a história atual ou antiga de alergia, de atopia ou de reações anafiláticas. Então, história atual ou antiga de alergia, modo genérico para todas essas situações, nós devemos sempre avaliar e investigar e tentar identificar o fármaco ou substância ou substâncias envolvidos em quadros rotulados como alérgicos. Esse item é fundamental na prevenção de situações clínicas mais graves e, na dúvida quanto ao diagnóstico ou conduta, nós devemos encaminhar para o alergista ou para o imunologista. Nós não podemos subestimar ou subvalorizar essa situação. No caso de informação do nome do agente envolvido em quadro alérgico, esse deve constar em local visível na ficha de anestesia. Lembrar que o anestesista em sala vai olhar a nossa ficha como um todo, e se não houver uma atenção especial para isso, isso pode passar subnotificado. Na suspeita de um choque anafilático anterior, sem possibilidade de análise dos agentes e substâncias utilizados, a conduta é não utilizar nenhum deles na anestesia a ser realizada, sempre. Ainda com relação à
reações anafiláticas, nós temos que nos lembrar sempre das reações devidas aos derivados do látex. E quando eu digo isso, eu digo que nós devemos avaliar os grupos de risco na nossa avaliação pré-anestésica. Então, não se esquecer nunca de nós mesmos, né, profissionais da área de saúde, que formamos um grupo importante, das crianças com meningomielocele ou defeitos do tubo neural, não porque a doença em si seja um fator para a reação aos derivados do látex, mas porque são crianças submetidas a múltiplas cirurgias e muitas vezes sondadas repetidamente, outros pacientes com sondagens repetidas e os trabalhadores que lidam com derivados do látex. Desde do trabalhador que trabalha na seringueira, lá, do trabalhador rural, até os trabalhadores, como, por exemplo, da indústria de alimentação ou dos salões de beleza, que ficam o tempo todo com luvas. Lembrar também que o principal fator de sensibilização aos derivados do látex é a luva de látex. Por último, entre os itens da avaliação pré-anestésica que devem ser investigados, nós citamos os antecedentes anestésicos cirúrgicos, que esses a gente não precisa nem perguntar ao paciente. O paciente que teve uma reação grave durante um ato anestésico cirúrgico, ele sempre refere isso na consulta. O fato é que ele, na maioria das vezes, não sabe o que foi que aconteceu. Ele sabe dizer que ele teve uma parada cardíaca, que ele ficou com as costelas quebradas, que ele teve uma dificuldade para respirar e que alguém disse que ele teria tido um acidente. Mas é fato também que ele não tem um documento, na maioria das vezes, ele não tem um registro do que foi que aconteceu, e isso por uma responsabilidade que, na maior parte das vezes, é nossa, dos profissionais de saúde. Então, nunca relevem se um paciente chega com esse tipo de informação. Entre os itens principais da avaliação pré-anestésica, nós temos o exame físico. E a Força-Tarefa da Sociedade Americana de Anestesiologia preconiza que deve ser sempre avaliados os sinais vitais, a permeabilidade das vias aéreas e o exame cardiopulmonar, que inclui a ausculta. E se nós estamos falando em sinais vitais, nós temos que falar de pressão arterial. Lembrar sempre que a hipertensão arterial é a principal causa de suspensões ou adiamentos de procedimentos cirúrgicos. E ela é tão importante como causa que a Sociedade Europeia de Anestesiologia, a Associação dos Anestesistas do Reino Unido e da Irlanda, e a Sociedade de Hipertensão britânica também, criaram recomendações sobre a mensuração da pressão arterial e o manejo do paciente hipertenso antes de cirurgia eletiva. E o que essas recomendações dizem? Primeiro, que se a pressão arterial numa primeira medida é menor que 14/9, o paciente é normotenso. Se na primeira medida a pressão arterial é maior que 140/90, segunda medida, 1 minuto pelo menos após a primeira medida, a menor medida é a pressão arterial válida. Se nessa segunda medida a pressão arterial fica entre 140/90 e 179/109, aí o paciente é considerado hipertenso de primeiro ou segundo grau, não se deve postergar ou suspender a cirurgia. Lembrar que esse paciente está no ambulatório ou consultório de avaliação pré-anestésica e ele deve ser encaminhado para tratamento ou compensação clínica. Lembrar sempre também da hipertensão do avental branco. Então, é um paciente que está sob um tremendo estresse na consulta com o anestesiologista, morrendo de medo, de angústia, ele pode, com muitas vezes, estar hipertenso só por essa situação específica. Se, na primeira medida ou na segunda, esse paciente apresenta, por outro lado, uma pressão maior ou igual a 180/111, ele é considerado hipertenso grave, a cirurgia deve ser suspensa ou postergada e ele deve ser, sim, encaminhado imediatamente para tratamento ou compensação clínica. Outro item fundamental no exame físico é a avaliação das vias aéreas. Por quê? Porque a avaliação das vias aéreas é que nos permite tentar reduzir a principal causa de mortalidade no período perioperatório, que é a falha da manutenção das vias aéreas. O que é que o anestesiologista pode fazer, então, no ambulatório de avaliação pré-anestésica? Ele pode usar de estratégias para identificar pacientes com possível dificuldade de intubação orotraqueal. Fundamental, nenhuma dessas estratégias é eficaz em 100% das vezes. Por isso que nós fazemos uso dos chamados testes preditivos de intubação difícil. Existem inúmeros testes disponíveis, certo? Não pode ser o malampate modificado, a distância externo-mento, a distância tiro-mento, distâncias interincisivas durante protusão voluntária, grau de mobilidade atrantoccipital, forma do palato, largura do pescoço. Então, tanto faz o teste que nós vamos fazer uso, seja o malampate, seja a distância externo-mento ou qualquer um desses que foram citados. O que é mais importante é que se avalie sempre com mais de um teste, que, como eu acabei de falar, nenhuma dessas estratégias
tem 100% de sensibilidade e de especificidade. Outro fato importante que deve ser avaliado no exame físico é a ventilação do paciente. Por quê? Porque o paciente pode não ser entubado e, se ele for ventilado, ele se mantém vivo, a cirurgia é postergada, ou se faz uso de outras técnicas, outras estratégias de intubação, mas se ele não conseguir ser ventilado, esse paciente vai a óbito. Então, a situação não ventilo, não intubo é a pior situação para o paciente e para o anestesiologista também. Por isso é que hoje em dia se considera como importante a avaliação da ventilação sob máscara facial. A ventilação difícil, considerada difícil sob máscara facial, é então a condição em que não é possível sua consecução pelo anestesiologista devido à vedação ineficiente ou ineficaz entre a máscara e a face do paciente e ou excessiva resistência à entrada do fluxo de ar gerado pelo balão de ventilação. Às custas dessas informações que foram vindo com o tempo, foram também criadas estratégias que incluem, então, preditores de ventilação difícil, e aí sim, considera-se ventilação difícil quando existe mais ou 2 ou mais fatores, que seriam ausência de dentes, presença de barba, roncos, idade maior que 55 ou 57 anos, de acordo com diferentes autores, protussão mandibular limitada, índice de massa corporal maior que 30 ou maior que 26, de acordo também com diferentes autores, Mallampati 3 ou Mallampati 4 e o histórico de apneia do sono. E assim nós encerramos a avaliação pré-anestésica parte 2. Muito obrigada.